Agora política. No quadro Conexão Brasília de hoje, o jornalista Marcos Teixeira conversou com o deputado federal Merlong Solano do PT. Ele fala sobre o corte de gastos anunciado pelo governo federal e sobre como isso pode afetar a economia nos próximos anos após o ajuste fiscal. Pressionado principalmente pelo mercado econômico, o governo federal vive um dilema: cortar despesas, cortar gastos e manter programas sociais como prioridade ali dentro da gestão. O presidente Lula está anunciando para os próximos 2 anos corte que passam os 70 bilhões de reais. Mas como diante desse quadro manter intacto todos os programas anunciados pelo governo? O Conexão Brasília de hoje conversa com o deputado Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, essa conta, ela fecha manter programas sociais e cortar despesas ao mesmo tempo? Sim, a conta vai fechar com muita criatividade e muito compromisso. A exemplo do que já conseguimos fazer em relação ao novo marco fiscal, que adotou um regime de controle das despesas, mas mantendo uma flexibilidade para que o investimento pudesse seguir crescendo entre 0,6% e 2,5% do PIB, da mesma forma estamos fazendo em relação ao ajuste fiscal agora. O esforço que está sendo feito, Marco, é no sentido de trazer o conjunto das despesas para dentro do novo marco fiscal, de modo que elas poderão continuar crescendo, mas com um controle, com um teto. Elas só podem crescer até 70% do crescimento da receita do ano anterior. As despesas com os programas sociais poderão crescer 0,6%, mas não poderão passar de 2,5%, que hoje é o que acontece hoje. Hoje os programas sociais são vinculados ao salário mínimo. Como o salário mínimo cresce acima da inflação, as despesas sociais, como por exemplo o BPC, o abono salarial, estão crescendo acima da inflação. Com as mudanças que faremos, passarão a continuar crescendo mais dentro do marco fiscal, portanto, só chegando até 70% do crescimento da receita. O governo está gastando demais, deputado, ou é uma pressão, digamos assim, do mercado? Não, o governo não está gastando demais. Sem o gasto social que o governo no Brasil faz, inclusive em governos anteriores, haveria uma explosão social no Brasil. O Brasil é extremamente desigual, extremamente injusto, e recai sobre o orçamento público da União a tarefa de diminuir a pressão que essa desigualdade toda provoca. E como é que se diminui essa pressão? Socorrendo os mais pobres, através de toda essa política de transferência social, como o Bolsa Família, através do abono salarial, através do benefício de prestação continuada, através do investimento na educação pública. Quando um estudante vai para a universidade e pode passar o dia todo lá, tendo garantido que tem um restaurante para ele comer quase de graça, porque paga 80 centavos no restaurante da Universidade Federal do Piauí, aqui ele está diminuindo a pressão dele sobre a sua família e dessa família sobre o conjunto da sociedade. Agora, esse é outro ponto, porque os cortes anunciados, eles representam ali uma ameaça para o ensino público, né? Principalmente para as universidades públicas. Como fechar essa contabilidade preservando uma universidade de qualidade e com verbas? Veja, as medidas anunciadas pelo presidente Lula e pelo ministro Haddad não incluem o fim da vinculação orçamentária para a educação e nem para a saúde. Esse é um dos motivos pelos quais aqueles que vivem da especulação financeira e das jogadas cambiais estão criticando o nosso pacote, dizendo que ele é insuficiente, que eles querem mais. Eles querem mais corte, eles querem uma desvinculação completa, por exemplo, das aposentadorias em relação ao salário mínimo. Nós não aceitamos isso. Eles querem o fim dessa vinculação orçamentária para a educação e para a saúde. Nós não aceitamos isso, mas trabalhamos dentro de um regime que seja minimamente sustentável. Elas estão sofrendo as dificuldades decorrentes de uma época em que o governo está tendo dificuldade de arrecadar para manter o conjunto das despesas. Portanto, as universidades também sofrem com isso que todo mundo está sofrendo. Vota quando? Ainda este ano ou o senhor diria que fica mesmo para 2025? Não, acredito que haverá. A partir dessa semana haverá um esforço concentrado para que pelo menos parcela daquilo que não implique em emenda constitucional, já tem 2 projetos de lei lá, possa ser votada na Câmara ainda este ano. Obrigado, deputado.
Conexão Brasília volta na próxima semana, sempre abordando assuntos do Piauí de relevância nacional.